Olá, meus amados irmãos. Vamos refletir mais um pouco com o evangelista Wellington Ramos. Eu convido você para a gente refletir sobre o comportamento do ser humano, sobre as ações do homem. Você tem visto aí, nitidamente, explicitamente, a mídia, os jornais, anunciando aí as ações. Você tem visto, não é? Todos os dias, as ações perversas do ser humano, do homem em si no genérico, homem e mulher. A malignidade do ser humano, cada dia mais, aumentando. As ações monstruosas, terríveis, que o ser humano tem praticado neste mundo com o seu próximo. E não adianta buscar explicações para essas atitudes humanas através da psicologia, da psiquiatria, através desses homens que estudam o homem, comportamento humano. Não adianta buscar esses métodos, porque não vai ter explicação. A explicação para esse comportamento humano perverso, maligno, não está na psicologia, não está na psiquiatria, não está em nenhum profissional que estuda o comportamento humano. A resposta para as ações e atitudes do ser humano, quem tem é aquele que criou o homem, é Deus. Quem tem as respostas para esse comportamento maligno, perverso, monstruoso que o ser humano tem tido constantemente, cada ano, cada década, cada século, cada geração. O ser humano cada vez pior nos seus comportamentos, atitudes e ações. Então quero falar para vocês sobre isso neste momento. A palavra de Deus, ela dá um relato logo no início da humanidade, lá em Gênesis, nós podemos ler aqui, quero ler aqui para você, com você, Gênesis no capítulo 4, versículo 6, assim diz a palavra de Deus. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu teu semblante? Se tu bem fazes, não haverá aceitação para ti. E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Nós estamos diante de um texto aqui onde Deus, no princípio lá da humanidade, aceita a pessoa de Abel e aceita a sua oferta. Mas o texto diz que a Caim e nem a oferta dele Deus aceitou, não é? Vamos ver aqui como é que está o texto aqui, que é melhor a gente entender dentro do texto, né? A exegese verdadeira que nós devemos confiar é aquela que a Bíblia interpreta-se por si mesma, tá? E diz assim a palavra de Deus: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Observe que Deus atenta primeiro para o indivíduo, para depois a oferta dele ser aceita. Não é a oferta dele o principal, é a pessoa, é o indivíduo. E aqui no versículo 4, né? E o versículo 5 diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Deus contemplou Abel. Deus recebeu a oferta de Abel. Mas a Caim, Deus não contemplou com graça. E nem a oferta dele, tampouco Deus aceitou. Porque Caim tinha malignidade no coração. Caim, ele deixou o mal dominar. Ele poderia dominar sobre os desejos malignos, mas ele preferiu aceitar os desejos malignos, o qual Deus disse: o pecado jaz à porta,
Os desejos tu sobre eles dominarás. Mas Caim não dominou. Caim aceitou o desejo maligno reinar em seu coração, que isso o levou a matar o seu irmão Abel, por causa da ira, por causa da inveja, por causa da aceitação de Deus por Abel e pela oferta dele, e porque Deus não aceitou, Deus não se agradou com a pessoa de Caim e nem tampouco aceitou a oferta de Caim. E aí você, valendo aí, leia mais que você vai aprender mais. Então eu quero trazer só esse texto aqui para falar para você sobre o comportamento do ser humano, a malignidade do ser humano, a monstruosidade do ser humano, o desejo perverso do ser humano, o qual ele tem satisfeito, buscando viver suas satisfações, realizando seus desejos perversos, malignos, monstruosos. Comportamento humano. O homem, ele é responsável pelas suas atitudes, decisões e escolhas. O homem, ele é influenciado pelo ser perverso chamado Satanás, o tentador, o destruidor da humanidade. O homem é apenas tentado, mas quem comete as atrocidades, quem escolhe submeter-se ao diabo é o homem. Porque Deus disse a Caim, o pecado jaz à portas. Olha o que Deus diz a Caim aqui, no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 7. Deus diz assim a Caim: se bem fizeras, não haverá aceitação para ti. Porque Deus não aceitou, não se agradou com a pessoa de Caim, nem aceitou a sua oferta. Porque Deus não teve prazer em Caim. Não, porque Caim não era escolhido, não. A Bíblia não dá espaço para isso. Quando a Bíblia diz que Caim era do maligno, porque Caim deixou o seu coração para servir a Satanás. Não que ele foi predestinado para Satanás. Porque aqueles que são de Deus são aqueles que dão ouvido à palavra de Deus. Aqueles que são do diabo são aqueles que vivem o pecado, submetendo ao diabo, satisfazendo o desejo do diabo em sua vida. Foi isso que Caim fez. Por isso que ele era do maligno. Porque a sua vontade era para fazer o desejo, para obedecer, submeter-se a Satanás e não a Deus. Por isso que Deus diz a Caim: olha, meu irmão, eu convido você para entender o que eu estou lendo aqui. Porque muitas vezes a gente lê e passa batido. Porque as pessoas têm que ser instruídas com a palavra, ser esclarecida com a exposição, com o ensino, com a instrução da palavra, como ela nos mostra. Tem uma linha de pensamento aí que diz que Caim era do maligno porque era predestinado, porque já foi escolhido, e Abel era de Deus e Caim era do maligno e etc. Mas não é assim. Olha o que o texto está dizendo, Gênesis 4, 7. Se bem se fizera, não haveria aceitação para ti. Deus está dizendo a Caim: se tu tivesse um coração bom e buscasse praticar o bem, haveria aceitação para ti. Não foi Deus que fez com que Caim agisse com malignidade. Foi a escolha de Caim agir com malignidade. E Deus adverte a Caim antes dele praticar o mal. Olha o que Deus diz: o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre eles dominarás. Olha, o pecado já está na tua porta, pela tua ira, pelo teu comportamento de inveja, de ira. O pecado já está na porta, já está no teu coração. Agora tu dominarás sobre ele. Ou se tu aceita seguir, viver o prazer do pecado ou resisti-lo. É você que toma a decisão. Não é Deus que determina você para matar, roubar ou para ir para o inferno. Não! Deus orienta Caim, mas Caim escolheu a perversidade. Isso é o que acontece com a humanidade hoje, escolhendo o caminho da perversidade para satisfazer seus desejos malignos, perversos, para satisfazer o pecado, pelo qual o homem tornou-se escravo por escolha. O homem tornou-se escravo do pecado por escolha. É por escolha também que ele escolhe buscar a Jesus, aceitar a Cristo, receber a graça de Deus para ser liberto do pecado. Assim como o homem escolheu pecar para ser escravo do pecado, o homem também escolhe a Cristo
para ser liberto do pecado e ter a vida santa por Jesus Cristo novamente. Então, a malignidade do homem é escolha do homem. O diabo apenas tenta o homem a praticar o mal, mas quem escolhe praticar o mal é o homem. Então, você pode ter um objeto hoje, você não pode ter um bem valioso hoje, você não pode ter algo de importância hoje e estar usufruindo dele, que é seu, livremente. Por quê? Porque hoje os homens com um desejo maldito de inveja, de cobiça, de ganância, muitos vão roubar, muitos vão tomar de você. E para isso eles chegam até a matar. O desejo do pecado, o desejo da inveja, o desejo maligno. E muitos têm roubado. As pessoas hoje não podem ter um objeto de valor, um celular, um carro bom, uma moto. O ladrão vem e rouba. E ainda mata a pessoa por um prazer maligno de tomar posse daquilo que não é dele. Porque ele tem o prazer, ele tem o desejo de obter aquilo que aquela pessoa está tendo. E para ele satisfazer esse desejo, ele toma e ainda mata a pessoa. Isso é escolha de cada um. O diabo influencia, o diabo tenta. Mas é você que escolhe. É você que toma a decisão de fazer, executar o que o diabo está colocando no teu coração para fazer. Então a malignidade do homem. O homem só pode satisfazer seu desejo através das atitudes malignas. Muitos têm satisfazido o seu desejo, desejo impuro, desejo proibido, desejo pervertidos. Os homens querem satisfazer esse desejo e para isso eles agem de uma forma monstruosa. Hoje nós podemos ver os homens hoje, as pessoas pegam uma criança, estupra, pegam uma mulher, estupra, pegam uma jovem, estupra, porque o cara tem um desejo de possuir aquela pessoa que não pertence a ele, que não cabe a ele possuir. Ele tem um desejo de possuir, então ele vê aquela pessoa, começa a ter um desejo maldito no coração pelaquela pessoa, e ele quer satisfazer esse desejo, e para isso ele sequestra, ele estupra, ele mata, ele faz miséria para satisfazer apenas o desejo maligno, perverso. Você vê agora aí um caso novo aí de um rapaz que sequestrou uma jovem de 15 anos lá em São Paulo, que estava embriagada, que deu carona a ela e sentiu o desejo de possuí-la. E possuiu ela. E para não sofrer a culpa, a consequência, foi e matou a jovem. Pessoas hoje pegam crianças, estupram, matam, para se livrar da culpa. Porque eles não estão preocupados no que fizeram. Eles estão preocupados em não ser culpados, em não sofrer dano. Porque eles não têm sentimentos. Os seus corações são perversos, malignos, monstruosos. Não tem sentimento. Matam, esquartejam, faz miséria que a pessoa, depois que satisfaz os seus desejos perversos. Quantas crianças sendo estupradas. Quantas jovens, adolescentes, mulheres sendo estupradas por homens que têm um desejo maligno de possuir uma mulher que não é dele, de possuir uma pessoa que não pertence a ele, de satisfazer o desejo maligno de poder satisfazer a sua vontade sexual com uma pessoa que não lhe pertence. Como ele não consegue isso livremente, muitos acham mais prazer sequestrando a pessoa e depois matam. Isso é a atitude maligna do ser humano. Não porque Deus predestinou o homem para isso, é porque isso está no coração do homem. O homem satisfaz esse desejo perverso. A pessoa por ambição hoje, as pessoas com a ambição matam pai, matam mãe, matam marido, matam esposas, uns matando os outros por ambições. Hoje a gente vê aí casos e mais casos de esposa matando os maridos para ficar com a herança sozinha, independente, se aquilo já é dela, mas ela quer só para ela. O egoísmo do ser humano, a ambição do ser humano já é dela, mas ela quer só para ela, e vai e mata aquela outra pessoa
para não ter que dividir com ela. Como nós vimos agora o fato de uma mulher que matou o marido, esquartejou-o. Esquartejou todo. Além de matar, ainda tem a monstruosidade, a frieza de pegar um corpo, um ser humano e sair picotando todinho como se fosse nada. E escondem, sem nenhum ressentimento, sem nenhum remorso, com a maior frieza, para não sofrer a consequência do ato miserável, monstruoso, maligno, perverso que fizeram. Porque essas pessoas não têm sentimento, não têm arrependimento, não têm constrangimento. Os seus corações estão cheios de malícia, de maldade, pervertido. É o caráter do diabo que o homem recebeu por causa do pecado, por escolher se submeter-se ao diabo. O homem recebeu o caráter maligno de Satanás. E o homem não tem compaixão. Então, as pessoas hoje vivem essa malignidade, essa perversa, tudo isso as pessoas praticam sem remorso, sem dó, sem compaixão e sem arrependimento. Nós podemos ver quando essas pessoas que praticam tais absurdos, tais monstruosidades, essas pessoas quando vão presas, você observa no semblante delas, não tem nenhuma expressão de arrependimento, muitas vezes até debocham, sorriem, muitas vezes até se justificam, mas não reconhecem a monstruosidade, não tem nenhum sentimento, é uma frieza tremenda, porque isso é o que acontece no homem sem Deus. O caráter maligno de Satanás no coração do homem, na vida do homem, faz ele ser mau, perverso, monstruoso. E aí não adianta psicólogo, psiquiatra, psicanalista, não adianta nenhum desses profissionais querer trazer uma explicação para essa atitude humana. Não, isso é a consequência do pecado. Isso é a ação de Satanás na vida do homem. Isso é a escolha do homem em se submeter ao diabo e resistir a Deus. Enquanto a Bíblia diz, resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Os homens fazem o contrário. E a gente vê essas pessoas, né, causando toda essa monstruosidade. A malignidade do ser humano, gente, ainda vai aumentar muito mais. O homem ainda não expôs toda, ainda não manifestou toda a sua malignidade, todo o caráter perverso que o homem recebeu do maligno, do diabo. O homem ainda não manifestou tudo. Ainda muito mais coisas piores vão acontecer. Ainda muito mais monstruosidade e perversidade vai acontecer. Esse mundo vai sofrer ainda grandes horrores causada pela ação do próprio homem, com a permissão de Deus, para o homem tomar o cálice da ira de Deus, pela consequência dos seus caminhos e das suas escolhas. Porque o diabo ainda não está agindo livremente como quer. Ainda há uma profecia que vai acontecer coisas horríveis nesse mundo ainda. Que o mundo que você nunca ouviu, que essa humanidade nunca ouviu e nem nunca mais ouvirá depois desse grande e terrível dia que acontecer. Que vai acontecer, que está profetizado para acontecer. Eu quero dizer isso para você. Creia na palavra de Deus. Se converta a Jesus enquanto é tempo. Para que a sua vida seja protegida, guardada do maligno. Porque nenhum de nós estamos livres das investidas de Satanás sobre nossas vidas. Mas a Bíblia diz que aquele que está no Senhor, aquele que busca o socorro no Senhor, o maligno não toca. É propriedade de Deus. Deus guarda, Deus protege. O diabo não tem liberdade para tocar naquilo que é propriedade de Deus. E propriedade de Deus é aqueles que se convertem a Jesus, recebem o selo da garantia que é propriedade de Deus, que é o Espírito Santo, e torna-se a ser propriedade de Deus, e o maligno não toca. Diz a palavra de Deus. O que é de Deus, o maligno não toca. A sua mente pode a qualquer momento ser atingida por influência maligna. E você pode até dizer assim: ah, isso é um miserável, matou, estuprou, roubou, fez isso, fez aquilo. Nós não estamos livres dessa influência e dessas ações. Se não estivermos dando lugar a Deus,
quem entra é o diabo para fazer a miséria que está fazendo no mundo, matar e roubar e destruir. Quero dizer a você uma coisa. Você já sentiu alguma ira de alguém que chegou ao ponto de pensar em matar? Você, em momentos de raiva, já pensou em fazer coisas que, depois que você estava lúcido, fez? Misericórdia, que pensamento ruim. Se eu tivesse agido daquele jeito. Sabe por quê? Porque o homem na ira, o diabo opera e age. Porque o homem que não dá lugar a Deus, o diabo opera e guia a mente dele para praticar o mal. Aí você pode dizer, irmão, é porque muitos crentes aí mata, estupra aí as pessoas, matam e faz isso, faz aquilo outro. Sabe por quê? Porque ser crente não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é uma pessoa se converter a Jesus e ser cristão, seguidor de Cristo, propriedade de Deus, se convertendo verdadeiramente, crendo em Jesus e se submetendo a Jesus. Porque crente todo mundo é. Todo mundo crê em alguma coisa. Mas sabe por que essas pessoas praticam isso? Mas são crentes porque tem muitos crentes aí estrupando criancinha, matando. Tem muitos crentes aí fazendo isso, aquilo, outro, dando mau testemunho, roubando, enganando o povo, porque estão dando lugar ao diabo e não a Deus. Porque quem dá lugar a Deus glorifica o nome de Deus e não se submete ao maligno, mas resiste ao diabo e submete-se a Deus. E nenhum de nós estamos livres de uma situação dessa se a gente não se submeter à vontade de Deus, porque nós não estamos livres da tentação do diabo. Jesus foi tentado, mas Jesus não cedeu à tentação do diabo, porque muitos crentes praticam muita miséria, muitas coisas horríveis, porque são tentados e dão lugar ao diabo. Escandaliza o nome do Senhor, como muitos têm escandalizado aí. Mas aquele que dá lugar a Deus, resiste ao diabo, que vigia, que está firme no Senhor em oração e que tem um propósito no coração de submeter-se a Deus, esse está guardado pelo Senhor e o maligno não nos toca. Portanto, eu digo isso a você, entrega a tua vida a Jesus, para que você também não seja atingido pelas tentações de Satanás. Porque, queridos, uma pessoa quando mata a outra, muitas vezes, quando ele cai em si, ele já fez o ato horrível, monstruoso. Muitas vezes ele não queria nem fazer aquilo. Mas como ele deu lugar ao diabo, deu desejo ao pecado, como Deus disse a Caim, que o pecado já estava à porta, que ele precisava dominar sobre o pecado, mas Caim se submeteu ao desejo do pecado, assim também aqueles que não vigiam e dão lugar e se submetem ao desejo do pecado, e o diabo, quando entra, cega ele e usa ele para matar, roubar, estuprar, fazer toda a miséria no mundo que hoje nós temos visto o ser humano fazer, porque o diabo, para executar suas obras, ele usa o próprio ser humano para matar um ao outro, destruir um ao outro, roubar um ao outro. Portanto, a malignidade do ser humano é disso a pior. Não adianta você buscar psicologia, não adianta, porque essa questão não é questão de educação, não é questão de cultura, não é questão de trabalho. Essa violência que o mundo está vivendo hoje ainda vai vir muito mais, e a violência ainda vai chegar num nível tão horrível que nunca chegou desde que Deus criou o mundo, e depois desse tempo nunca mais chegará. Porque se você prestar atenção, cada década, cada século, cada geração, a violência vai aumentando mais. As ações malignas do homem, monstruosa, são cada vez mais horrorizantes. É um caso agora e amanhã já é outro e você já fica horrorizado. Meu Deus, o que está acontecendo no mundo? É aquilo que Jesus disse. Porque as pessoas são incrédulas, não querem crer na palavra de Deus. O que está acontecendo no mundo é o que Jesus disse, que o diabo veio matar, roubar e destruir. E a explicação para isso é essa. Ou o homem busca Jesus para ser livre dessa situação, ou o homem será vítima de Satanás, o instrumento que ele vai usar para destruir ele mesmo, o próprio ser humano. A explicação para isso não está na psicologia, não está na psiquiatria. A explicação para o comportamento monstruoso do homem está na palavra de Deus. Jesus mostrou. E a receita, a solução, não é esses meios sociais, nem cultura, nem educação, nem esporte, nem trabalho.
A solução para essa situação, para o caráter corrompido do homem, para a violência, para a malignidade do homem, a solução é Jesus Cristo, que liberta, transforma e faz do homem uma nova criatura, tirando do homem o caráter perverso, maligno que ele herdou de Satanás por causa do pecado. Porém, nesta noite, quero lhes trazer essa orientação: se converta a Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, porque o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, vida, vida e vida em abundância. Nesta hora, em nome de Jesus, evangelista Wellington Ramos, levando essa instrução, essa explicação, para você ficar instruído, orientado, ser ensinado para conhecer a verdade, crer nela e ser liberto, em nome de Jesus. Amém? Convido você a estar conosco lá no nosso canal no YouTube, nossa página no Face, para você ter muito mais vídeos de instruções para seu entendimento, seu esclarecimento, e que você seja sábio, ouvindo a exposição, a instrução da palavra de Deus, e chegue-se a Deus, e Ele chegará a vós, porque há tempo ainda para você buscar o Senhor enquanto você pode achar. Entrar pela porta estreita enquanto ela ainda está aberta. E que nessa hora seja abençoado com essa orientação em nome de Jesus Cristo. O evangelista Wellington Ramos compartilha instruções que dão entendimento e esclarecimento para que conhecemos a verdade que liberta em nome de Jesus.